Olá, tudo positivo por aí? O meu nome é Gustavo. E o meu nome é Ana, nós somos da equipe do projeto Educatium e hoje, no quadro Que Conhecimento, falaremos sobre pigmentos, as diferentes divisões, como eles adquirem coloração e os principais componentes. Os pigmentos são compostos químicos responsáveis pelas cores. Podendo ser sintéticos ou naturais, são encontrados na natureza, por exemplo, em flores, frutas, minerais e animais. Na indústria, os pigmentos são utilizados com a finalidade de promover cor, opacidade, consistência, durabilidade e resistência à tinta. O pó fino é geralmente adicionado a uma resina, promovendo aderência às tintas. A datação de pinturas rupestres, encontradas em cavernas, levou aos pigmentos que já eram utilizados há mais de 15.000 anos. Além disso, há evidências de que os egípcios, em torno de 4.000 a.C., já preparavam pigmentos. O mais famoso deles foi o azul egípcio, o pigmento artificial mais antigo conhecido. Foi produzido através de reações de areia de quartzo, que contém sílica, além de óxido de cálcio, a cal, e um composto de cobre, a altas temperaturas. A partir de então, outras civilizações milenares, como a grega e a chinesa, passaram a produzir os seus próprios pigmentos. A classificação dos pigmentos pode ser de vários modos, com base na origem, cor, constituição química, modo de preparação e até uso. Entretanto, a classificação mais básica é aquela que divide os pigmentos em dois grupos muito gerais, os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos. Mas antes de falar dos pigmentos em si, vamos descobrir como ocorre o fenômeno da cor. Bom, cores e luz são conjeitos inerentes, e para entendimento pleno das cores na química, é preciso compreender o que é onda. As ondas são vibrações que transferem energia como se propagam, ou seja, se espalham, como o som ou a própria luz. O espectro eletromagnético dispõe de vários tipos de ondas em função de seu comprimento ou tamanho. Ondas com maiores comprimentos são emitidas por aparelhos comuns no nosso cotidiano, como rádio, micro-ondas e televisores. Já menores comprimentos são, por exemplo, encontrados em aparelhos de exame de raio-x e elementos radioativos. A parte restrita do espectro, compreendida entre o infravermelho e o ultravioleta, corresponde à luz visível, cujos comprimentos de onda são identificados como cores pelos nossos olhos, sendo cada cor referente ao comprimento de onda específico. A cor em compostos químicos pode ser observada quando uma substância absorve um determinado comprimento de onda na faixa do visível. Quando essa frequência é subtraída da luz por meio da absorção, o resto da luz é refletido, e a cor que se observa é a complementar. O disco de cores ilustra de forma simplificada como ocorrem as cores complementares. Quando o comprimento de onda de uma determinada cor é absorvido, o comprimento de onda percebido é relativo à cor diametralmente oposta no disco de cores. Portanto, se uma substância absorve no vermelho, a cor observada será verde e vice-versa. A luz branca, como proveniente do Sol, pode ser simplificada com a mistura de todas as cores, ou a mistura de ondas eletromagnéticas de várias frequências que abrangem todo o espectro visível. Os pigmentos orgânicos são compostos formados por substâncias orgânicas. Um dos aspectos mais importantes a se observar é a sua durabilidade ou propriedade de permanência sem alteração da cor, principalmente para ambientes externos. Incluem aqui as cores mais brilhantes. São mais caros que os inorgânicos e possuem alto poder de tingimento com propriedades de cor como intensidade, tonalidade e limpeza. Os pigmentos orgânicos dividem-se em duas categorias. A primeira é dos naturais, encontrados principalmente na alimentação e que se subdividem em três categorias. O primeiro grupo é dos carotenoides, cujas duas grandes famílias são os carotenos, ou seja, hidrocarbonetos, apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio, e as xantofilas, que apresentam grupos com oxigênio. Com propriedades antioxidantes, são solúveis em óleos e gorduras e insolúveis em água, e as frutas e outros vegetais que contêm esses compostos exibem cores como vermelho, laranja e amarelo. Um exemplo de caroteno importante é o beta-caroteno, que promove a manutenção dos cabelos e dos tecidos, melhora a visão noturna, sendo o precursor da vitamina A, e age no metabolismo das gorduras.
Já o grupo das clorofilas, responsáveis pelo processo de fotossíntese e coloração verde das plantas, possui propriedades anticancerígenas, efeito desintoxicante das células e poder de inibição dos radicais livres. Por fim, os flavonoides. Eles encontram-se dissolvidos na seiva das células vegetais e compõem um grande número de pigmentos, dentre eles as antocianinas, que são muito polares e solúveis em água, sendo responsáveis pela cor arroxeada ou azulada dos alimentos e também de diversas flores, incluindo tons avermelhados, e que auxiliam na transformação dos carboidratos e outros nutrientes em energia. Um dos principais exemplos de antocianinas é a cianidina, um dos principais pigmentos que forma a cereja. Já os sintéticos são obtidos por meio da síntese química, partindo-se do petróleo ou carvão e constituídos por 4 partes. Primeiro, são necessárias estruturas moleculares aromáticas nas suas formas mais simples ou com grupos substituintes, além de sistemas conjugados, ou seja, com ligações simples e duplas alternadas. Incluem-se estruturas derivadas do benzeno, naftaleno e antraceno e as alifáticas, como o caroteno, já mostrado anteriormente. Além disso, grupos insaturados denominados cromóforos são essenciais, já que são responsáveis pelo fenômeno das diferentes cores através da ressonância. Ressonância é o fenômeno de deslocamento de elétrons ao longo de uma cadeia carbônica insaturada. Nesse sistema conjugado, os elétrons são capazes de capturar certos fótons, partículas que compõem a luz e transportam energia, com comprimento de onda bastante elevados. Os cromóforos são compostos por esses sistemas conjugados, sendo responsáveis por absorver energia e excitar os elétrons a um nível energético maior. Ao retornar ao estado fundamental, pode apresentar uma cor específica, dependendo do comprimento de onda. O processo será explicado melhor mais à frente. Grupos insaturados, chamados auxocromos, possuem pares de elétrons que se ligam aos anéis aromáticos. Assim, quando é necessária uma energia muito elevada para que a molécula emita radiação na região do espectro visível, esses substituintes modificam e acentuam as propriedades da cor, como intensidade, tonalidade e limpeza, deslocando o comprimento de onda absorvido para um valor maior, deslocamento batocrômico, ou para um valor menor, deslocamento ipsocrômico, ou alterando a intensidade de absorção dos comprimentos de onda, de modo a aumentá-la, efeito hipercrômico, ou diminuí-la, efeito hipocrômico. Por fim, em muitas aplicações, os corantes devem ser solúveis em água. Nesses casos, a introdução de grupos sulfônicos, carboxílicos ou seus sais de sódio, por exemplo, confere-lhe essa solubilidade. Os principais grupos de pigmentos orgânicos sintéticos são divididos em duas estruturas, o tipo azo e os policíclicos. Os pigmentos do tipo azo têm em comum a dupla entre os nitrogênios e têm diversas variantes, com os grupos monoazo e diazo. A classe do composto azo é responsável por 60 a 70% de todos os pigmentos. Hoje são amplamente aplicados em indústrias têxteis, de couro, papéis, gráficas, fotográficas, cosméticos e alimentícias. O corante ácido, tartrazina, por exemplo, utilizado em remédios e jujubas para aumentar o paladar e a aparência, pode ocasionar alergias ao amarelo. Já os policílicos apresentam anéis condensados ou heterocíclicos e são divididos. A classe do pirrol, por exemplo, dá origem ao pigmento vermelho escarlate, amplamente utilizado em pinturas. Já a do perileno é responsável pelo tingimento do couro. Já a fitolucianina dá origem a pigmentos azuis e verdes amplamente utilizados na tatuagem. Já a quinacridona, por exemplo, ela é amplamente utilizada em revestimentos automotivos e industriais, e a antraquinona e a isoindolina são utilizadas na fabricação de pigmentos vermelhos amarronzados. O quadro a seguir mostra as cores proporcionadas pelas diferentes famílias de pigmentos orgânicos. Em relação às aplicações, os pigmentos orgânicos são largamente empregados em tintas e vernizes utilizados nas indústrias automotivas de construção civil, em cosméticos, produtos destinados à higienização e a alimentos. Também são bastante utilizados em plásticos e polímeros destinados a produtos como brinquedos, utilidades domésticas, equipamentos eletroeletrônicos, materiais de escritório, peças e componentes de veículos, aviões, entre muitos outros.
Por fim, esses pigmentos não são adequados para materiais submetidos ou processados a temperaturas muito altas, como a cerâmica e o vidro. Nesse caso, recomenda-se o uso de pigmentos inorgânicos. A versatilidade das aplicações deve-se à possibilidade de obtenção de pigmentos orgânicos não só de todas as nuances de cores, como também de todos os níveis de resistência solicitados pelos materiais onde eles serão aplicados. Além disso, esses pigmentos são pouco poluentes e, na maioria dos casos, menos tóxicos. Agora, para entender como o composto orgânico absorve energia e, consequentemente, gera cor, é necessário entender os conceitos de orbital. Orbital atômico é a região de um átomo onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Em uma ligação química, os orbitais atômicos são sobrepostos, gerando novos orbitais moleculares. Esse é um diagrama que mostra orbitais moleculares de uma certa substância em função da energia. Os elétrons tendem a ocupar os orbitais de menor energia. O orbital molecular ocupado por elétrons de maior energia é chamado HOMO. Para que ocorra a cor, é necessário que os elétrons do HOMO absorvam energia, por exemplo, de uma fonte luminosa. Quando isso ocorre, esses elétrons fazem uma transição para o orbital não ocupado de menor energia, ou LUMO, gerando o estado excitado. Ao voltar do LUMO, o estado excitado, para o HOMO, ocorre a emissão da energia absorvida na forma de luz, que por fim corresponderá a uma cor. Aqui temos alguns exemplos de compostos orgânicos e seus respectivos comprimentos de onda em que eles absorvem luz. No caso do eteno, há apenas uma ligação dupla e 165 nanômetros de comprimento de onda. Com o aumento do número de conjugações, como ocorre no buta-1,3-dieno com duas duplas e no hexa-1,3,5-trieno com três duplas, os comprimentos de onda também aumentam, porém ainda não é possível apresentar cor, apesar de cada vez mais ir diminuindo a diferença de energia entre os orbitais. E sabe-se que, quanto menor for a energia entre os orbitais HOMO e LUMO, maior será o comprimento de onda absorvido. Em uma estrutura com bastante duplas conjugadas, como o beta-caroteno, o comprimento de onda em que ela absorve luz aumenta, atingindo a faixa visível do espectro. Já os pigmentos inorgânicos são conhecidos e utilizados desde a época da pré-história. No entanto, a produção industrial em larga escala só começou no século XVIII. Eles possuem melhor poder de cobertura, melhor resistência térmica e melhor resistência a mudanças climáticas do que os pigmentos orgânicos. Entretanto, eles geralmente não são tão brilhantes. Com o avanço tecnológico dos processos industriais, foi possível um baixo custo de mercado para esse tipo de pigmento. Basta olhar ao nosso redor e notar a quantidade de coisas coloridas que utilizamos para ver a importância dos pigmentos nas indústrias. Os setores onde os pigmentos inorgânicos são mais utilizados são plásticos, cosméticos, vernizes, papéis, tecidos, decoração, materiais de construção, cerâmicas e inclusive aquelas cerâmicas odontológicas usadas para restaurar os dentes, simulando a cor dos dentes naturais. E eles podem ser classificados de diferentes formas. Dentre elas está a classificação em pigmentos naturais e pigmentos sintéticos. Os pigmentos naturais também podem ser chamados de pigmentos minerais, pois muitos minerais são utilizados como fonte de matéria-prima de pigmentos ou usados diretamente. Eles são utilizados principalmente na forma de óxidos simples, como os óxidos de ferro. Eles são mais difíceis de serem reproduzidos em larga escala devido a alterações nos locais de extração. Por isso, eles podem apresentar diferentes tipos e percentuais de impurezas devido à falta de regularidade na composição química. Como exemplos de pigmentos naturais, podemos citar a limonita, que é o hidróxido de ferro hidratado, que gera a cor amarela, a hematita, que é o óxido de ferro 3, que gera a cor vermelha, e a magnetita, que é uma mistura de óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3 e gera a cor preta. Os pigmentos sintéticos são compostos cristalinos preparados por processos químicos. Suas características envolvem maior pureza em relação aos naturais, maior variedade de cores, maior estabilidade térmica, o que facilita a produção em elevadas temperaturas, e maior valor agregado, devido aos custos de produção. A seguir, alguns exemplos de pigmentos sintéticos. O cromato de chumbo 2 já era amplamente utilizado no século XIX. No entanto, ele tem como ponto negativo o chumbo em sua composição, que é um metal extremamente tóxico. Uma alternativa é o chamado amarelo de zinco-crômio, um cromato básico de zinco que não contém chumbo e, portanto, tem uma menor toxicidade.
pigmento laranja pode ser obtido através de uma mistura de sais de cádmio, o seleneto de cádmio e o sulfeto de cádmio. Na antiguidade, o branco já era obtido artificialmente por processos mais simples. O branco de chumbo era obtido através da exposição de placas de chumbo ao vapor de vinagre. O dióxido de titânio é muito importante e amplamente utilizado na indústria. Ele pode ser aplicado em diversos setores, como tintas, revestimentos, papéis, plásticos, borracha e cerâmica. O azul da Prússia foi amplamente utilizado no século XVIII como uma alternativa mais econômica para substituir o azul ultramar, que também pode ser produzido sinteticamente. Uma curiosidade é que este pigmento está presente em pinturas de artistas como Van Gogh, Monet e Picasso, e continua sendo produzido nos dias atuais. O violeta ultramarino também pode ser obtido sinteticamente. O pigmento vermelho, assim como o laranja, pode ser obtido pela mistura de sais de cádmio em diferentes proporções. O verde, conhecido como verde verditer, é a variante sintética de um mineral verde chamado malaquita. Os pigmentos inorgânicos fornecem uma grande diversidade de cores. A formação de cores nos compostos inorgânicos segue o mesmo princípio dos compostos orgânicos, ou seja, ela se baseia em transições eletrônicas que absorvem um comprimento de onda da luz, refletindo a cor complementar que será observada pelos nossos olhos. A formação deles se difere dos orgânicos no tipo de transição que ocorre. Os átomos dos metais envolvidos nesses pigmentos possuem uma eletrosfera mais volumosa do que a dos átomos presentes em compostos orgânicos, à seção dos elétrons dos subníveis D e F. Esses subníveis, por terem menor poder de penetração no núcleo, sofrem menor atração, de modo que os elétrons desses orbitais necessitem de menor energia para sofrer transições. As transições desses orbitais, principalmente as transições dd, são responsáveis na maioria dos casos pela formação de cor em compostos inorgânicos. Na teoria, quando um composto possui os orbitais d semi-preenchidos, os 5 orbitais encontram-se no estado degenerado, ou seja, todos possuem o mesmo nível energético. Portanto, não há diferença de energia entre esses orbitais e a transição dos elétrons é livre entre eles. Na prática, um átomo de metal ou seus íons com os orbitais d preenchidos são envoltos por íons, solventes ou ligantes. Essas moléculas envoltas modificam a eletrosfera do átomo, fazendo com que os orbitais d, antes degenerados, passem a possuir diferenças de energia entre si, permitindo que haja transições eletrônicas entre os orbitais. Ao contrário dos compostos orgânicos, em que as transições homo-LUMO ocorrem entre os orbitais ligantes π e antiligantes π nos orbitais p, nos compostos inorgânicos, as transições são realizadas entre os orbitais dd e ff semi-preenchidos, que exigem menos energia. Portanto, essas transições podem ser promovidas pela luz do espectro visível, que é menos energética. No entanto, nem todos os compostos fornecem cores na presença de luz. Como já citado anteriormente, apenas átomos ou compostos que possuam orbitais d e f semi-preenchidos fornecem cores. Os que não possuem elétrons no orbital d não podem realizar transições dd, apenas transições entre os orbitais ligantes π e antiligantes π, que requerem mais energia. Logo, em compostos como titânio mais 4, zinco mais 2 ou vanádio mais 5, a luz não é absorvida. Logo, ela é toda refletida, resultando em compostos brancos ou incolores. Outros casos que também resultam em pigmentos brancos ou incolores são os átomos ou moléculas que possuem os orbitais d completos, o que também impossibilita as transições dd. Como exemplo, podemos citar o quartzo puro, que devido aos seus orbitais d completamente preenchidos, é incolor. Entretanto, quando há impurezas de cátions de metais de transição dispersas em seu interior, é possível observar o quartzo em diferentes cores. O cátion titânio 2+, gera o quartzo rosa. O cátion ferro 3+, gera o quartzo roxo. E o cátion ferro 2+, gera o quartzo amarelo. É isso, chegamos ao fim do nosso vídeo e esperamos que vocês tenham gostado muito. Mande esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que ama coisas coloridas. Curte e compartilhe esse vídeo e nos sigam nas redes sociais para ficarem ligados nas novidades. Até já! Beijinhos científicos e até a próxima!